sejam bem-vindos ao canal Previdência e Saúde da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Planos de Saúde de Autogestão, a ANAPAR, que inaugura esse espaço aqui na TVT, entrevistando Marcel Barros. O Marcel é bancário, recém-aposentado do Banco do Brasil, dirigente sindical, foi diretor eleito de Seguridade da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, por 8 anos, é vice-presidente da ANAPAR, e esse ano assumiu a responsabilidade de representar os participantes e assistidos de fundos de pensão no Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. Marcel, obrigada por encontrar um espaço na sua agenda para conversar hoje com a gente sobre esse tema tão importante que tem afligido os trabalhadores brasileiros, que é a Previdência. Então, eu vou começar te perguntando, qual a importância da Previdência Social na vida das pessoas? Olha, a gente poderia traduzir com alguns números, né? Os números muitas vezes contam a realidade. Então, no Brasil, se a gente pegar o último dado consolidado, que é de 2019, a Previdência Social, né, o INSS, pagou cerca de 600 bilhões de reais em benefícios a um pouco mais de 35 milhões de pessoas. A grande maioria recebe cerca de um salário mínimo. Então, se você considerar os municípios de menor porte, por exemplo, esse benefício que boa parte da população recebe, muitos trabalhadores rurais, pessoas mais idosas, ele representa na vida da economia dessa pequena cidade cerca de 20%, chegando até próximo de 30% nos municípios menores. Ou seja, a Previdência Social ela cumpre, além do fator de que garante sobrevida e dignidade para as pessoas, ela também é um grande distribuidor de renda, né? Cria uma justiça social, se é que podemos dizer assim. Então, é um grande programa que, se não tivesse a Previdência Social, talvez hoje nós tivéssemos aí mais de 10 milhões ou 15 milhões de pessoas na miséria absoluta. Então, nós teríamos um problema social muito grave. E é algo que a gente tem que pensar. Então, a Previdência Social, que é a base de um dos pilares, é a base, né, do modelo de proteção social que foi desenvolvido ao longo do tempo, em que tem a contribuição do trabalhador, que paga 8% do seu salário, aquele que tem a carteira assinada, aquele que é o contribuinte individual, né, que trabalha por conta própria, que contribui também com cerca de 20% da sua renda para o INSS, tem a contribuição do empregador, que também é cerca de 20%, e tem a contribuição do Estado. Infelizmente, o que a gente tem visto no Brasil é que o trabalhador tem descontado o valor no seu contra-cheque, né? O empregador acaba recebendo uma série de incentivos por parte da União e como desoneração da folha de pagamento, né? Que é um termo bonito para dizer não precisa pagar, e causa o desequilíbrio da Previdência Social, e a União acaba fazendo aquela desvinculação de receita da União e não contribuindo com o valor devido. Senão, quando a gente fala que tem desequilíbrio na Previdência Social, não tem. Então, a Previdência Social é fundamental para a gente fazer distribuição de renda no nosso país. Bom, eu ia te perguntar por que você entende que a Previdência precisa continuar sendo pública. Eu acho que você explicou aí por que precisa, né? Mas se você quiser ainda dar mais argumentos por que ela precisa continuar sendo pública, você pode ficar à vontade. Que eu acho ela precisa ser pública porque você tem os planos de previdência nos bancos privados. Então, se você for hoje em qualquer um dos grandes bancos do Brasil, você vai chegar lá e falar assim, eu quero um plano de previdência. Ele tem. Só que ele é um modelo em que todo o risco é do cliente, do comprador do plano de benefício. Então, por que a Previdência tem que ser pública? Porque ela é um pilar fundamental, né? A nossa Previdência ela foi concebida em 3 pilares, né? Esse pilar público, que é a nossa Previdência Social, que tem a contribuição do trabalhador, do empregador e da União. Tem um outro pilar,
é a previdência fechada, né, os fundos de pensão, a gente vai falar disso, e que contribui o empregador e o empregado também, e ela é complementar à previdência social. E tem um outro que é o privado, que é esse que você compra nos bancos. Ora, o banco pega o seu dinheiro e investe. Se ele investir bem e tiver uma boa rentabilidade, ótimo. Agora, você precisa ver qual é a taxa qual é a tábua de mortalidade que ele está usando na hora de definir benefício. O benefício não é vitalício, define uma anuidade, ou seja, todo ano ele calcula, que é muito diferente da Previdência Social. Então, nós precisamos ter esse modelo de proteção social que garante que um mínimo para sobreviver as pessoas terão. Quando a gente fala de uma previdência privada, isso não está garantido. Por isso que a previdência tem que continuar sendo pública. Quando a gente fala de fundo de pensão, eles, quer dizer, não é uma previdência privada como a maioria das pessoas tem na cabeça, né? Que você falou, que é a previdência do banco. Quando a gente fala de previdência privada, não é só a previdência do banco, você tem os fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles podem ser uma alternativa à previdência pública, à previdência social? Eles podem ser complementares. A alternativa é outra coisa. Então, assim, eu vou defender sempre que você tem que ter a previdência pública. Então, como eu disse, a gente vai ter três pilares. A pública, que todo mundo está coberta por ela, e todas as pessoas estando cobertas por essa previdência, ela tem um limite, que hoje no Brasil é cerca de R$ 6.000, aproximadamente. Quem recebe acima de 6 mil, então busca uma previdência fechada, que é o caso dos fundos de pensão, em que as empresas que são patrocinadoras, né, de fundos de pensão usam como incentivo para trazer os melhores talentos. Então, vai pagar um salário, suponha, de 10 mil, ele vai garantir que 5 mil, mais ou menos, a pessoa vai receber da Previdência Social, os outros 5 mil, para quando ele se aposentar, ele manter o padrão de vida. Então, você contribui, né, para esse plano, o seu empregador vai contribuir também, você vai gerir isso de acordo com regras que nós temos da Previc, do CNPC, da CVM, né, de onde você investe, como investe, quais são as regras de cálculo de benefício, enfim, tem uma série de fatores que pesam nisso, e então ela vai ser complementar. Então, ela nunca pode ser uma alternativa à Previdência Social, porque senão nem todos vão ter condições de contribuir para um plano de previdência. Grande parte dos empregadores no Brasil são micro e pequenos empresários, que não têm condição de patrocinar um plano de previdência. Então, como é que fica esse contingente da população brasileira se a empresa, vamos supor, aqui numa cidade como a cidade que eu moro, Bragança Paulista, então tem lá um empregador que tem 15 funcionários. Como que ele vai fazer um plano de previdência fechado, né, para essa daí? Ele vai acabar tendo que buscar no mercado. E a do mercado é aberta, é outra situação completamente diferente. Então, a previdência complementar, como o próprio nome diz, ela pode ser complementar, nunca alternativa. Certo. Marcel, muita gente que está ouvindo essa entrevista ainda não é familiarizada com o tema, e previdência, de fato, é uma coisa complicada, complexa de entender, sobretudo quando a gente coloca na discussão a previdência complementar. Então, qual dos dois sistemas é mais seguro para o trabalhador, né? Dá mais segurança para o trabalhador, a previdência pública ou a previdência complementar? Olha, hoje, se a gente olhar para as regras, então eu vou tratar a previdência complementar como uma fechada, né, aqui dos fundos de pensão. Pelas regras que nós temos, as duas dão um tipo de segurança. Infelizmente, a previdência pública, a previdência social, com as regras que foram implantadas recentemente, ela tirou muito da segurança das pessoas. Se você tem filhos na faixa de 25, 30 anos, ele está olhando para a Previdência Pública e fala assim, eu nunca vou me aposentar. A gente tem pessoas que já estavam no sistema há 10, 15 anos, está olhando e fala assim, poxa, com a expectativa de vida que tem no Brasil, né, as pessoas não estão olhando perspectiva. Então, desencoraja as pessoas a buscar
o emprego formal e a contribuição. Então, aquela regra precisa ser resgatada. E a previdência complementar, a previdência fechada, né, que é dos fundos de pensão, também tem uma série de normas que tem a seguir, que dá segurança para o trabalhador que vai procurar esse plano de previdência. Então, a gente tem os planos instituídos. A ANAPAR, por exemplo, é instituidor do ANAPAR Prev. Então, é um plano de previdência fechado, que as empresas podem até buscar como alternativa para os seus trabalhadores, porque é mais barato e é melhor gerida do que a previdência aberta, né, que é vendida nos bancos. Então, as duas trazem segurança. É que uma tem um compromisso da sociedade, que é a previdência pública, e outra é um compromisso de um grupo de pessoas, como uma entidade associativa, uma cooperativa de pessoas que fazem, durante muito tempo, uma poupança, um esforço contributivo, vão ajudar, inclusive, a gerir esse recurso. Então, as duas trazem segurança. O segredo é a eterna vigilância. Então, quando que um plano de previdência, né, um fundo de pensão, pode dar errado? Quando não tem a participação dos seus associados, quando eles estão distantes da gestão. Aí pode ter uma série de problemas. Quando você fala da questão da gestão, dos problemas, nos últimos anos a gente viu um bombardeio em cima dos fundos de pensão, sobretudo na questão de déficit, né? Porque, obviamente, é um sistema que corre riscos, né? Porque você tem que investir o capital, o dinheiro dos trabalhadores para dar conta de garantir o benefício no futuro, né? Esse dinheiro ele é investido, enfim, mesmo que seja coberto de legislação, de fiscalização, de toda a segurança que você falou agora, existem riscos, né? E quando tem risco, tem déficit, e que às vezes é tratado como rombo. Eu queria que você falasse um pouquinho desses riscos para a gente, e para a gente fechar, porque é uma questão que assusta um pouco as pessoas, né? Infelizmente, Patrícia, nós vivemos recentemente, você já teve a oportunidade de me ouvir falando disso, quando a economia vai mal, consequentemente os investimentos tendem a ir mal também. Então, eu uso muito como exemplo o que aconteceu ali no ano de 2015, né, de 2016, no mundo todo. Naquela época, eu representava os planos de previdência do Brasil num organismo internacional, e onde estavam grandes fundos de pensão, como o GPIF do Japão, a CalPERS dos Estados Unidos, a ABP da Holanda, e todos eles tiveram déficit. Tiveram déficit por quê? Porque eles investem em renda variável, em ações da Bolsa, em empresas. E essas empresas perderam momentaneamente valor. Então, a gente pode pegar, olhar lá para 2015, a gente vai lembrar, a ação do Banco do Brasil chegou a cerca de R$ 12, alguma coisa assim. Se você olhar para a ação do Banco do Brasil hoje, ela está na faixa de R$ 35, e ela já teve a 50. Se você pegar uma ação da Vale, por exemplo, ela chegou a R$ 9 em 2015. Hoje, ela está na faixa de 70. Então, não houve um rombo. Então, porque usou-se esse termo rombo, porque já existia, e há muito tempo existe, o interesse da banca privada em administrar esse dinheiro. Então, a gente pega os cerca de 1 milhão de pessoas que fazem parte de planos de previdência fechados, fundos de pensão. Então, você imagina, você começou me apresentando, eu fui funcionário do Banco do Brasil por 42 anos. Por 40 anos eu contribuí para o plano de previdência, porque 2 eu era menor e não contribuía. Durante 40 anos, eu fiz um esforço contributivo de pegar uma parte do meu salário e colocar numa poupança. E o Banco do Brasil pegou outra parte e colocou. E, da mesma forma, outros 200 mil trabalhadores do Banco do Brasil. Por isso que a Previ tem hoje um patrimônio de 200 bilhões de reais.
Por isso que a FUNCEF, que é dos empregados da Caixa Federal, tem cerca de 50 bilhões de reais. Por isso que a Petros, que é da Petrobras, tem cerca de 70 bilhões de reais. Quando a gente pega todos esses planos de previdência, nós estamos falando de 1 trilhão de reais. Né? Você pega um e bota um monte de zerinho, assim, vai dar um número, é 1 trilhão de reais. Bem, aí vem alguém e fala assim, tem um rombo. Mas em 2015, olha para os planos, né, para os fundos de renda fixa dos bancos. Pega lá, faz um retrospecto. Quanto que o fundo de renda fixa dos bancos privados rendeu? Você vai ver que eles também deram prejuízo. Por que eles deram prejuízo e lá não foi chamado de rombo? Porque tinha um interesse por trás disso. O déficit ele pode acontecer por diversas razões. Agora, você só configura uma perda, um prejuízo. Então, como eu disse, lá em 2015, se a Previ tivesse pego as ações do Banco do Brasil e tivesse vendido a R$ 12, aí teria um prejuízo. Aí era má gestão. Não houve isso. Se tivesse pego as ações da Vale, tivesse vendido por R$ 9, aí teria tido um prejuízo. Mas não aconteceu isso, então não teve rombo. Você teve um desequilíbrio que foi causado porque não houve a rentabilidade esperada dos ativos. Mas mesmo agora, que nós estamos falando da pandemia, desse ano, que as ações despencaram também, todos os planos de previdência fechados continuaram pagando os benefícios daqueles que já estão aposentados, porque é feito um cálculo. Quanto eu tenho que ter no caixa aqui garantido para pagar? Por isso que quando as pessoas falam rombo, né, pessoas que têm interesses outros, eles querem realmente fazer com que as pessoas desacreditem dos planos de previdência fechados e parem de contribuir e levem esse dinheiro para a previdência aberta, onde cobra-se taxa de administração, que é uma coisa que as pessoas são enganadas pela propaganda, infelizmente, e o Banco Central, que devia estar olhando isso na educação financeira e previdenciária, não olha. Porque um banco chega e fala assim, nós zeramos a taxa de carregamento. Aí fica tudo, olha, ele não cobra nada. Mentira! Ele cobra na taxa de administração. E ele deixa de dizer isso. Uma taxa de administração de 2% ao ano é muita coisa. E muitos planos abertos, vendidos para os clientes dos bancos, cobra isso. Os fundos de renda fixa, quando você investe o seu dinheiro lá no banco, quanto que ele está cobrando de taxa de administração? Você tem que saber. Aquele dinheiro que você deposita no banco e aplica, onde o banco está aplicando esse dinheiro? Em qual empresa? Será que é numa empresa que incentiva sustentabilidade? Ou uma empresa que pratica trabalho escravo? Ou uma empresa que agride trabalhadores dentro do seu local de venda até matar um trabalhador? A gente tem que ver isso, porque as ações dessa empresa estão em bolsa. E se ela está em bolsa, alguém está comprando essas ações e está vendendo essas ações. Então, por que quando a gente fala de déficit, de prejuízo, de rombo, a gente tem que tomar muito cuidado? Rombo é se a gente fizesse um negócio muito mal feito e desviasse recursos. Houve rombo no Brasil? Houve rombo. Né? Na construção de estradas de rodagem, na construção de obras faraônicas na ditadura militar. Naquela época não podia se falar de rombo. Então, ninguém fala. Houve déficit? Houve déficit, porque as ações perderam valor e quando você calcula quanto você precisa ter para pagar até 2060, 2070 um trabalhador, se você trouxesse para o dia de hoje, o dinheiro não seria suficiente. Mas quando a economia anda, as ações sobem, e aí existe toda uma discussão de política de investimento, onde é que eu vou botar o meu dinheiro, e existe prejuízo. Quando foi mal calculado a necessidade de caixa e eu preciso me desfazer com rapidez de uma ação. Ou uma empresa, por razões diversas, quem tinha gráfica, por exemplo, né? Gráfica, há 15 anos, era um bom negócio. Hoje, gráfica, ninguém nem imprime mais livro, né? Infelizmente.
Mas, porque eu mesmo leio o livro no iPad. Hoje tem e-book. Mas quem Eu sou a investiu em pessoa mais antiga. Quem investiu, por exemplo, em uma tipografia, pode ter tido um baita prejuízo. Então, são coisas diferentes que, de acordo com os interesses, acaba sendo tratado e as pessoas, os trabalhadores, são induzidos a ter um pensamento equivocado. Então, assim, no Brasil houve rombo? Eu não diria que houve rombo. Houve déficit? Houve. Por conta de tudo isso, de onde está. Houve prejuízo? Houve prejuízo em alguns casos, sim. E prejuízo é inerente ao sistema financeiro. Né? Para usar um termo uma coisa bem rápida, as pessoas gostam de falar da Sete Brasil. E eu acho engraçado que, quando fala de Sete Brasil, as pessoas só falam dos fundos de pensão. As pessoas esquecem que 3 grandes bancos que estão aqui no mercado no Brasil tinham quase 5 bilhões de reais investidos. Mas deles não é dito nada. A CVM não inabilitou nenhum dos gestores desses bancos. Por que não? E dos fundos de pensão, as pessoas dizem que houve rombo, porque tinham interesse nesse 1 trilhão de reais. Então, é preciso conhecer. Então, a necessidade de conhecimento, de educação financeira, é muito importante, porque as pessoas não caiam nessas falácias que vira e mexe a gente vê na grande imprensa. E a Anapar está aqui nesse espaço, inclusive, para isso, né? Para ajudar o trabalhador que tem fundo de pensão a entender o que acontece nesse mundo e quais são os interesses por trás de toda essa desmoralização, e para o trabalhador também vigiar o que estão fazendo com o dinheiro dele, né? Marcel, eu agradeço, eu sei que você é o aposentado mais ocupado do mundo, agradeço a disponibilidade de você conversar com a gente, e eu sei que, quando a gente chamar, você vai estar disponível de novo para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, e acredito assim, é muito importante, você tocou agora no final, que as pessoas busquem informações, mas busquem informações em fontes seguras, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muita gente buscando certas plataformas que têm um mundaréu de desinformação. Então, a ANAPAR tem cursos, as pessoas podem buscar esses cursos. Os próprios bancos têm estratégia nacional de educação financeira. É bom você conhecer, para que você não seja ludibriado por informações equivocadas ou com interesses outros. É importante isso que a ANAPAR está começando agora, esse programa, que tem como objetivo também a educação financeira e previdenciária, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa em um país em que todos possam viver com dignidade. Obrigado pela oportunidade.